Eu sei que você estava apreensivo querendo o início da série e estamos iniciando hoje nesse vídeo. Para você que não sabe, estou lançando uma série onde eu vou trazer investimentos mensais baixos para a gente transformar $40 mensais, o que dá $10 ali por semana, em $10.000, ok? E quem sabe até mais com a possível valorização. Só para relembrar, aqui na tela estamos numa calculadora de juros compostos, valor inicial zero, uma taxa de juros de 3% ao mês. Não coloquei um valor grande aqui porque eu quero fazer algo conservador. Quando a gente tiver com um capital maior, aí a gente faz algumas coisas mais arriscadas, mas no começo o aporte é mais importante do que a rentabilidade. Então não tem por que você ficar buscando rentabilidade a qualquer custo. Você tem que fazer sempre o seu aporte, ter a disciplina de aportar sempre. Coloquei um período de 6 anos, é um período curto. Não espere resolver sua vida com pools de liquidez de um dia para outro, tá? Você tem que fazer seus aportes, deixar o dinheiro rendendo e cada vez ele vai rendendo mais, ok? E aqui o investimento de $40. Ah, Ramon, tá em real. É só a gente pensar em dólar que não vai fazer alteração nenhuma, ok? Então pense que tudo isso daqui que está sendo apresentado é dólares. Então o nosso investimento no final desses 6 anos vai ser $2.880 e teremos um valor final de quase praticamente ali $10.000, sendo que $7.000 praticamente foram de juros, de rentabilidade. Lembrando que estamos falando de cripto aqui, então quem sabe daqui a 6 anos o Bitcoin, o Ethereum ou outros tokens estejam muito mais caros, né? E daqui, ao invés de estar $10.000, pode estar $20.000, $30.000, $40.000. Então, realmente, pelo tamanho do aporte, é algo muito relevante. E aqui vocês conseguem ver, ó, começa com o aporte sendo mais importante e só a partir lá de 2 anos depois, né, mais de 2 anos, 24 meses seria 2 anos, de 3 anos que realmente os juros começam a fazer mais sentido, entende? Então, por isso que eu falo, foca, vai fazendo seus aportes. Isso melhora, tá? A gente está falando aqui de uma taxa de 3% ao mês, o que 36% em pool de liquidez não é nada de outro mundo, tá? Não estou aqui vendendo que nem a galera fala, ah, 1% ao dia, isso é besteira, isso é balela. Eu estou falando de 36% ao ano, o que dá 0,1% ao dia. Então eu estou falando de 10% que as pessoas vendem por aí. Ok? Então, e se a gente melhorar aqui, ó, botar 4% ao invés de 3%, olha como já fica muito interessante. Claro que com o tempo a gente vai sempre buscar rentabilidades maiores, mas você não precisa ser o mestre das pools, conseguir a super rentabilidade para poder fazer dinheiro aqui, e é isso que eu quero mostrar para vocês na prática. Esse vídeo aqui não vai ser para a gente montar a primeira pool, tá? Eu sei que vai ter gente chateado com isso, mas eu não quero que você simplesmente saia copiando a minha pool porque depois, lá na frente, se não tiver um bom resultado, você vai falar, ah, fui copiar o que aquele youtuberzinho lá fez e me ferrei. A ideia dessa série é você aprender estratégias para você aplicar nas suas pools de liquidez. E a dificuldade que muita gente tem quando começa a fazer pool de liquidez é escolher bons tokens. Então eu vou trazer aqui os tokens que eu escolhi, que são tokens teoricamente mais conservadores, que rendem menos, tá? Mas que fazem mais sentido, já que a gente vai fazer aqui pools para 6 anos, né? E a gente vai fazer uma forma de DCA, afinal a gente vai estar fazendo aportes semanais, mensais. E eu quero que você entenda o racional, o porquê que eu escolhi esses tokens aqui, para você também pensar em pequenas modificações. Então o token que eu mostrar aqui, você não gosta muito dele, não tem problema. Substitui ele por outro, ou então usa as pools sem usar esse token específico. E nem todos os tokens que eu vou trazer aqui, eu já vou fazer pool de cara, porque afinal a gente vai começar com um capital pequeno, tá? E eu não quero ficar com ele totalmente pulverizado. Então bora lá. Primeiro token, Ethereum, tá? Por que isso? Porque, querendo ou não, é a blockchain com maior TVL. E todos os tokens lançam lá, é a principal plataforma que temos de contratos inteligentes. A Ethereum não está no momento muito bom, ok? Mas, provavelmente, ela vai ser resiliente e no próximo ciclo ela vai continuar ali no topo, né, ou entre as top criptomoedas. E é isso que é importante, porque imagina você escolher projetos que no ano seguinte vai acabar e o dinheiro que você tá ali vai a zero. Então esse é um problema para pools, para criptomoedas, pensando em 4, 5, 6 anos. Sem falar que, se você tirar o Ethereum da jogada, fica pouquíssimas possibilidades de pool.
Afinal, muitos dos tokens são feitos algum token com Ethereum, entendeu? Então, por exemplo, vou fazer uma pool de Link. Claro que a gente tem Link dólar. Só que se você ficar fazendo só pool de token com dólar, se o token subir, você fica todo dolarizado. E você pode perder a assimetria da criptomoeda, a valorização da criptomoeda. Então, quero fazer pool com Link, pool com Wave. Você vai ter que fazer um Ethereum Link, um Ethereum Wave. Então, não tem muito para onde fugir. Próximo token escolhido foi Biticas, Bitcoin. Claro que o Bitcoin só é Bitcoin na rede do Bitcoin. Então, quando a gente está numa rede secundária, vamos dizer assim, a gente tem um envelopado do Bitcoin. Então, o WBTC, CBBTC, tá? Então, é alguém garantindo que aquele Bitcoin vai manter o PEG, vai manter a paridade de 1 para 1. Então, pool com Bitcoin, a gente não tem tantas pools interessantes assim de token com Bitcoin. É mais Bitcoin com dólar. Mas é interessante, é mais fácil da gente saber o nosso preço médio para poder comprar e fazer vendas de Bitcoin utilizando o pool de liquidez. Então a gente vai fazer pools aqui com Bitcoin dólar, vai ter momento que a gente vai estar com um range e a gente vai comprar um pouco mais alto, mas com os aportes a gente vai diminuir o preço médio. Vocês acompanhando, vocês vão ver todo esse passo a passo aqui. Terceiro token, Link. Querendo ou não, Link é o maior oráculo que a gente tem. A gente tem alguns outros oráculos, como o PIF, só que eles têm uma fatia muito pequena do mercado. Então, se a gente pensa que ativos como RWA e DeFi, eles vão crescer no ecossistema cripto, no mundo, então o oráculo Link vai estar junto com eles. Quarto token, a Aave. A Aave é a principal plataforma de empréstimos descentralizados e tem uma utilidade tanto dentro do DeFi quanto no dia a dia. Você pode utilizar sim a Aave, é uma coisa que eu sempre trago lá para a comunidade, que você pode utilizar para o mundo real, a Aave, ok? Então, Aave estará dentro do nosso portfólio. Eu acredito que daqui a 4, 5, 6 anos ela vai continuar aí na vanguarda, sendo a maior empresa de empréstimos descentralizados. Esses agora que eu vou entrar, esses dois agora, vai levantar um pouquinho aí de questionamento, tá? Mas lembrando, eu estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia, né? E ver os projetos ali, a gente está pegando as coisas mais sólidas, que tem mais market cap. A ideia aqui não é ficar arriscando muito. E lá na minha comunidade fechada, eu vou trazer com mais detalhes. Como assim com mais detalhes? Eu vou mostrar market cap, quantidade de tokens em circulação, a inflação, vou mostrar TVL desses projetos específicos, vou mostrar o site também para vocês entenderem. Então, lá na comunidade fechada vai ter um vídeo mais completo. Se interessou, tem o link aqui na descrição, você tá podendo ganhar 2 meses grátis da minha comunidade fechada. Dá uma olhada aqui, né? Você pode assinar ou você pode ganhar aí 2 meses para poder experimentar minha comunidade. Tem uma tarefinha para você poder fazer. Além disso, estou regravando meu curso e dentro do meu curso eu vou trazer mais aulas atualizadas e vai ter uma trilha desse desafio lá, juntando tanto os vídeos aqui que eu vou trazer gratuito, quanto os vídeos que eu estou trazendo de forma privada lá para minha comunidade. Então você vai poder ver tudo certinho, né, o passo a passo. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo aqui daqui a 1 ano, 2 anos, você vai poder entrar lá e ver desde o começo, acompanhar certinho. Eu acho que vai ser muito interessante, muito legal para a jornada, para a formação do investidor DeFi com pools de liquidez. Agora, voltando para os tokens. Esse daqui é polêmico porque muita gente não gosta, tá? Eu tenho ali, eu continuo fazendo meu DCA, que é a Polygon, que era Matic e virou Pool. A Polygon sofreu muito, ela era basicamente o pilar da L2 da rede Ethereum, mas aí começou a aparecer outras L2, como Optimism, Arbitrum, Base, tá? Então, com isso, ela perdeu o tamanho de mercado. Mas, querendo ou não, ela tem muita adoção institucional, então ela tem parcerias com Reddit, Nike, Disney, Nubank, por exemplo, tá? Então, querendo ou não, ela tem essas parcerias interessantes e a empresa Polygon, ela não é só a blockchain, ela também desenvolve outras soluções e até está desenvolvendo uma solução de camada zero para poder conectar a liquidez das L2. E dentro das L2, enquanto as outras L2 continuam utilizando o Ethereum para pagamento de taxas, a Polygon, né, no caso, a Pool agora, utiliza o próprio token para o pagamento, é mais independente do que as outras blockchains. Agora vamos para outras blockchains de primeira camada, né? Então,
os próximos dois nomes aí da minha lista é Solana e Avalanche, tá? Então elas têm propostas diferentes também, tem taxas muito baratas, a Avalanche é EVM, a Solana não é EVM. A Avalanche vem numa pegada mais de uma blockchain modular, enquanto a Solana era quem iria, né, ou vai desbancar a rede Ethereum com taxas muito mais baratas, mais rápida, né? Teve um monte de problema, mas hoje em dia tem rodado aí, né, redondinho, não tem tido problema mais de travar e coisas do tipo. Só que na rede Solana é só meme. Você entra lá, tem poucos projetos, apesar que hoje em dia estão fazendo mais parcerias, tem mais protocolos, mais projetos consolidados indo para Solana. Antigamente era só meme, quer dizer, ainda tá só meme lá, mas é uma blockchain bem promissora. Lembrando que não necessariamente eu vou usar isso tudo, ok? A gente vai ter um capital restrito, beleza? Então eu vou começar com umas pools aqui e ali, e depois a gente vai aumentando o capital. A gente pode até pegar uma pool, ficou todo dolarizado, agora vamos aproveitar isso daqui para fazer uma pool maior em tal rede, tá? Então agora os próximos dois que eu vou falar são basicamente parecidos, vamos dizer assim, que é o PACG e o Shout, que são dois tokens de ouro, tá? Então a gente consegue fazer pool de ouro, pool de liquidez de ouro. Olha que interessante. Ele vai servir como uma forma de hedge, ok? Para proteger um pouco do nosso capital. Então, quando as ações e coisas assim mais voláteis, que quando ações, cripto costumam cair juntos assim, né? Tem alguma crise aí no mundo, o ouro, o pessoal corre mais pro ouro, assim, para ter uma proteção. Então ele vai servir uma forma de hedge. E não se engane, tá? Você consegue ter boas rentabilidades utilizando ouro-dólar. Ramon, qual a diferença de PACG e Shout? Qual eu utilizo? Isso daí vai ficar lá para a comunidade fechada, porque a gente vai desenrolar mais. Eu não tenho que trazer esse conteúdo curtinho, porque, pô, eu já faço vídeo longo, vocês sabem que eu gosto de falar. Aí aqui, passou de 15 minutos, a retenção já cai. Infelizmente, a galera gosta de consumir um conteúdo menos aprofundado, mais raso, né? Então, quem entrou na comunidade, eu tenho certeza que vai querer um conteúdo mais aprofundado, e é isso que eu vou entregar lá. Infelizmente, aqui eu tenho que me adaptar, senão eu não vou ter views. E só por eu explicar isso daqui, um monte de gente já saiu. E por último, na nossa lista, temos stablecoins, o SDT, o SDC, Frax, DAI, euro, tá? Então a gente pode fazer não só dólar com dólar, mas dólar-euro, tá? Claro que vai ficar um pouquinho mais complicado em fazer a pool de liquidez, mas é interessante, é melhor do que tá em real. Vamos falar a verdade, né? Então, se eu fazer uma pool dólar-dólar, dólar-euro, é melhor do que você ficar em real parado aí, moscando e vendo o seu real derreter de valor, né? O seu poder de compra derreter. Então, a nossa lista ficou mais ou menos assim. Claro que eu posso adicionar tokens posteriormente, posso tirar. E dentro disso daqui, a gente também vai fazer uma divisão de capital. Não é simplesmente eu vou colocar 10 dólares em cada pool. Não, tem pools que você vai colocar mais capital, tem pools que você vai colocar menos capital, tá? Então, eu queria ter visto a pool agora direto. Não é assim, ok? A gente tem que criar uma estrutura, porque tem muita gente que tá começando. É bom entender esses pontos. E se você tá começando e você tá cagando para esses pontos, em algum momento você vai tropeçar, vai cair e vai machucar. Nesse momento, você vai lembrar de mim e vai pensar, pô, deveria ter escutado aquele careca. Agora eu vou deixar vocês com dois conteúdos. Um falando de um airdrop que tá prometendo aí pagar 45 dólares só por você se cadastrar. Ainda vai te dar um mês da